olha, conciliando uma dor que era de quem é proprietário de terra, do desafio de conservar, de ser imputado a ele a prática de conservação, e, ao mesmo tempo, o fato de atuar no mercado com empresas e microempresas também, a dificuldade das empresas implementarem práticas ambientais que não impactasse tanto negativamente nas atividades. Então, por ser consultora nessa área e vir de uma origem, aí foi dessa forma que nós chegamos analisando, estudando, e começamos um movimento ali em 2007, chamado Movimento Brasil Mata Viva, que era no auge da discussão do Código Florestal, para criar uma solução que conciliasse aí atender a legislação como também sanar aí a dor de produtores rurais, que é onde foi imputado aí esse ônus, até então, ônus da conservação. Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. A urgência ambiental não é novidade para ninguém. Iniciativas não faltam. Da mesma forma que não falta comunicação institucional desconectada de impactos reais. A conversa de hoje, contudo, está profundamente conectada com impactos reais. Isso porque ela tem uma lógica, ela está conectada à lógica econômico-financeira. Nós estamos falando aqui da preservação ambiental enquanto um serviço ecossistêmico, utilizando da tecnologia, da comunidade e da economia verde. Para falar sobre isso, eu tenho o grande prazer de apresentar a Maria Tereza Umbelino de Souza. Ela é CEO e fundadora do ecossistema Brasil Mata Viva. É uma economista e especialista em gestão com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Maria Tereza, muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu espero que essa introdução tenha refletido todo o potencial da conversa que a gente vai ter aqui hoje. Com certeza, com certeza. É bem instigante da forma que você colocou. Conta um pouquinho de você, por gentileza. Como é que você chegou aqui hoje, Maria Tereza? Qual que é a sua história? Olha, Maria Tereza, filha de quem veio da terra, de produtores rurais que ocuparam ali a região centro, né? E economista, inclusive, primeira economista mulher na região de Goiás e Tocantins ali. Parabéns. E nós tivemos uma trajetória, eu tive uma trajetória muito ligada a não só a agricultura, como também a economia voltada muito naquela região que é muito agro, né? E com isso eu tive muita oportunidade de estar com discussões com a Agenda 21, naquele auge do apagão da madeira, e com isso, vindo da terra, a gente observa bastante a questão da natureza e entende como é que seria uma forma simples de trazer isso como uma solução. E foi assim a trajetória, olha, conciliando uma dor que era de quem é proprietário de terra, do desafio de conservar, de ser imputado a ele a prática de conservação, e, ao mesmo tempo, o fato de atuar no mercado com empresas e microempresas também, a dificuldade das empresas implementarem práticas ambientais que não impactasse tanto negativamente nas atividades. Então, por ser consultora nessa área e vir de uma origem, aí foi dessa forma que nós chegamos analisando, estudando, e começamos um movimento ali em 2007, chamado Movimento Brasil Mata Viva, que era no auge da discussão do Código Florestal, para criar uma solução que conciliasse aí atender a legislação como também sanar aí a dor de produtores rurais, que é onde foi imputado aí esse ônus, até então, ônus da conservação. Essa questão regulatória que você mencionou tem a ver com a reserva legal, aquela questão de manter uma área da propriedade floresta de pé, é isso ou é outra coisa? Exatamente. Em 2007 foi o auge da discussão que resultou no Código Florestal em 2012. Então, ali estabelecia os percentuais de que deveria ter de reserva legal e APP para atender a legislação. Então, a legislação imputava a isso.
E isso criou naturalmente uma dificuldade. Imagine na Amazônia, você com 80% tendo que dedicar à conservação. E assim que nasceu o movimento Brasil Mata Viva, por quê? No mesmo período, na região onde houve muita discussão no Xingu, no Alto Xingu, onde nasceu o programa Brasil Mata Viva, nasceu na forma de um movimento, transformou-se em um programa. E o que acontecia? Ali tinha pessoas, a exemplo da minha família, né, sendo desapropriada pelo INCRA, porque não tinha desmatado os 50%, no qual foram incentivados a ir para lá, e, ao mesmo tempo, estavam sendo autuados pela Secretaria de Meio Ambiente por ter desmatado 40%. Ou seja, como estaria mudando o Código Florestal para 20%, ou seja, a ocupação só poderia ser 20%, então houve todo esse período de transição foi muito difícil para os proprietários rurais. Então, no Brasil, estabeleceu-se esses percentuais. Na Amazônia, 80%, algumas regiões 20%, outras 35%. E isso acabou por gerar uma transição até bem conflituosa. Sim, eu ouvi histórias, né, de, por exemplo, fazendeiros que acabavam abrindo mão de uma quantia de receitas, porque não, aquele pedaço da terra tem que ficar ali, ainda por cima tem que preservar, e é um ônus do proprietário, para ainda por cima não ter receita, sabendo que, claro, isso tem uma vantagem ambiental, né? Mas eu entendo. Então vamos entrar nesse mérito. Sim. Veja, eu não sou um especialista na área, então eu espero que eu não faça perguntas bestas aqui. Mas, enquanto leigo do assunto, quando a gente fala em preservação ambiental, a primeira coisa que me vem à cabeça é crédito de carbono. É uma coisa que está super em alta, tem a questão da descarbonização da economia e aí por diante. Então, a gente vai entrar nos produtos do Brasil Mata Viva, mas talvez antes, né, o primeiro passo é o que é um crédito de carbono? Qual o significado disso prático? Tanto no ambiental como na economia. Né? Bom, o crédito carbono ele surge para haver uma redução de um passivo da economia, que é a emissão, que, de acordo com especialistas, é o que provoca aí a própria mudanças climáticas, é um grande fator. Tá? Então, o crédito de carbono foi instituído, naturalmente, nasce ali na Europa, e muito mais para dinâmicas industriais, comerciais, urbanas. E o crédito carbono, quando traduzido para a legislação brasileira, que tem essa obrigatoriedade de conservar, por exemplo, o crédito carbono para a floresta é para você evitar o desmatamento. Então, se a lei diz que você não pode desmatar 80%, 20%, naturalmente é só o excedente que gera o crédito carbono clássico. Tá. Clássico, tá? Que é uma redução de passivo. Então, crédito de carbono no clássico é redução de passivo. E a questão da conservação de floresta, principalmente a conservação da floresta brasileira, que tem uma legislação específica que determina aquele benefício gerado pela floresta, que até é compulsória, é obrigatória, ele não é computado para efeitos do crédito de carbono. Tá. Por quê? Ele já se considera. Então, fica meio que incompatível o clássico do crédito de carbono com a realidade da legislação brasileira. Ou seja, então, se, por exemplo, a propriedade que não seja no estado do Amazonas, seja no Sudeste, por exemplo, se não me engano era 30%, 35%. 20%. 20%. Então, o crédito de carbono, ele, no Brasil, só pode ser gerado para o que está além desses 20%. Exato. Então, vamos supor, a minha fazenda, eu preservo 40% da mata, da floresta em pé. Isso. Então, eu só poderia transacionar créditos de carbono clássicos para esse excedente de 20% que está além dos 20 oficiais da lei. É isso? É isto, e assim mesmo um fator que considera para a determinação da quantificação desse crédito de carbono, ele obedece a uma
um estudo da curva de pressão sobre aqueles 20%. Tá. Então, existe um histórico de desmatamento, e aí você calcula a quantidade em função disso, da manutenção daqueles 20% excedente. Entendi. Muito legal. E o que é, então, Não, antes disso, como é que estamos, pensando no Brasil e talvez uma perspectiva global, como é que está a preservação ambiental? Quanto que a gente tem ainda de potência ambiental e quanto que está sob ameaça de devastação Olha, e por diante? estudos da Embrapa foram divulgados aí que o Brasil tem mais de 65% das áreas da cobertura de vegetação em cima da área total do Brasil. Então, quer dizer, se você for comparar, exemplo de mundo, né, de potência econômica, o Brasil é superavitário, entrega serviços ecossistêmicos, biodiversidade acima de todos. Agora, é importantíssimo a preservação para o efeito do equilíbrio mesmo, o equilíbrio ecossistêmico do planeta. O Brasil tem que preservar mesmo, mas ao mesmo tempo ele também tem que produzir. Só que hoje, combatendo a desertificação em algumas regiões, o Brasil seria suficiente para abastecer o mundo com alimentos. Então não precisaria desmatar mais. Com o que já foi desmatado Com hoje. o que já foi desmatado. Só que tem que criar agora viabilidade econômica para que a manutenção das áreas já abertas e restauração de solos é preciso viabilizar, dar viabilidade econômica para se preservar, para se financiar, inclusive, essa restauração e essa recuperação de solos. Muito legal. Você mencionou o termo serviço ecossistêmico, né? Quando a primeira vez que eu vi esse termo, eu tinha associado a um serviço, assim, uma prestação de um serviço, que nem ecoturismo, pesquisa e aí por diante. Mas você falou que não, o serviço ecossistêmico é o natural mesmo. Você podia explicar um pouquinho o que é o serviço ecossistêmico? O serviço ecossistêmico, a gente pode, de uma forma bem simples, dizer que é o serviço prestado pela própria natureza, por todo aquele componente de ambiente natural, ele presta um serviço ecossistêmico, o fato de estar ali, toda aquela biodiversidade. Então, o serviço ecossistêmico é prestado pela própria natureza, vamos assim dizer. Sim. Tá? Então, a proteção daquela natureza viva é que permite que haja os serviços ecossistêmicos, que é desde proteção de solo, fluxo hidrológico, mesmo manutenção de reservatório de carbono, habitat de fauna, flora, enfim, todos aqueles componentes da manutenção daquele ambiente natural vivo. Muito legal, muito legal. E então esse ecossistema, né, verde, quem são os agentes dele? Quais são os players desse ecossistema verde? Então você tem, por exemplo, um produtor, você tem aqui um profissional, como eu mencionei, alguém que presta um serviço de ecoturismo. Quem são todos os agentes que conversam para que haja uma área preservada que aí, por sua vez, a natureza se encarregue de cuidar? Quem são os agentes desse ecossistema de carbono? Desde o agente que estrutura um ativo que vai ser transacionado, até um regulador, até alguém que se beneficia disso, um produtor. Eu só queria ter um mapa, assim, uma noção geral do tamanho desse ecossistema. Olha, dentro de um processo de proteção como atividade econômica, a conservação da natureza como atividade econômica, envolve desde o ocupante, começa pelo homem, que é o homem que utiliza, vamos chamar que até destruiria, e é o homem que conserva e que desenvolve a agricultura de conservação de floresta, conservação de natureza, né? Então, o primeiro passo além dos elementos naturais de toda aquela biodiversidade,
o que acontece? Tem a figura do homem na biodiversidade, que ele é o que trabalha protegendo. Então, começa aí o proprietário de áreas, que pode ser desde de governos, como proprietários de áreas de uma forma geral, empresas, é quem ocupa aquela área, quem tem o domínio e posse daquela área. Então, esse é o primeiro processo. Proprietário de área conserva a área. Então, ele promove a agricultura de conservação. É o primeiro agente. Uma vez aderindo a uma prática de conservação, ele tem todo um processo técnico, científico de valorar e transformar isso em produto transacionável. Então, toda essa, desde a medição, desde do pacto social, desde o processo de análise, desde o processo de certificação, que são auditorias independentes, né? Existem universidades que constantemente estão, como se diz, aprimorando a tecnologia dessa avaliação. Tem toda a tecnologia em si, que vai desde monitoramento de satélite, como análise de solo, análise de riqueza de patrimônio natural, né? Existe todo um processo de regulação, que sim é necessário para se criar toda uma legislação que ampare a entrega desse produto que teoricamente é intangível, mas ele sai de algo muito tangível e fixo, que é, por exemplo, a natureza viva e conservada. Até para o satélite você verifica, né, que ela está lá, ela é mais tangível. Mas sai o intangível, precisa de um recurso tecnológico, que é exatamente uma plataforma que registra e monitora isso e dá segurança, até em blockchain, que é a utilização do blockchain para ter uma rastreabilidade segura desse produto, né? Que ele sai de uma propriedade de alguém que tem toda uma riqueza, que tem um serviço ecossistêmico por aquela combinação da natureza conservada. Então, essa identificação desses benefícios gerados se traduzem em um produto, uma unidade, e essa unidade precisa de todo esse registro, essa segurança tecnológica. Para quê? Para uma entrega ao mercado. Então, quando o mercado, que são empresas, governos, pessoas físicas que podem utilizar isso como uma forma de investir na conservação da natureza, investir na conservação de floresta, como uma prática de ambiental, uma boa prática ambiental, social e de governança, com uma vantagem, que ele tem todo um parâmetro, uma lógica, uma métrica para falar, olha, esse meu investimento, o que está se produzindo? Porque você traduz de uma forma numérica e consistente, rastreável, que é o que o mercado hoje vem buscando, transparência. Isso você está descrevendo a UCS, né? A Unidade de Conservação de Crédito e Sustentabilidade. Unidade de Crédito e Sustentabilidade. A UCS, ele é exatamente esse fruto colhido da conservação da floresta, né? Então, ele é um fruto que se transformou numa commodity hoje, porque ele é um padrão, ele é pela manutenção de reservatórios de carbono. Então, quando você perguntou, olha, qual que é a diferença, né? A questão do crédito carbono é que a manutenção de reservatórios de carbono, que é o caso de conservação de floresta, ele também é um mecanismo que atende, por exemplo, às convenções internacionais, o Acordo de Paris, que é a cláusula 5ª do Acordo de Paris. Ele diz isso, olha, mecanismo de manutenção de reservatório de carbono. Então, a UCS, ela é fruto de um mecanismo e ela se torna viável exatamente por isso. Então, é uma commodity que hoje é comercializada até ela é tão reconhecida como produto do agro que ela hoje ela é comercializada no instrumento financeiro, tá? Que quer dizer, que é uma inovação, né? Um instrumento financeiro que entrega uma utilidade ali, que é o insumo, que é o produto da conservação de florestas, que se transforma em insumo de qualquer processo produtivo. Tá.
Vamos pensar então, você falou a palavra commodity, né? Se a gente pensa em commodity, commodity por definição é algo padronizado. Sim. Então, por exemplo, soja, né? Tem lá a saca, a determinada qualidade, tem esses méritos. Então, e até mesmo se a gente pensar em commodity, tem petróleo e aí por diante. Mas o conceito de fungibilidade, né? Assim, algo que é fungível é algo que pode ser trocado entre as pessoas, Sim. sem que necessariamente eu tenha que saber quem você é. Você tem um determinado ativo, pela descrição desse ativo, eu sei que eu posso transacionar ele com você. O que é que torna a UCS fungível, no sentido de poder transacionar entre pessoas? Ela é fungível? Antes, talvez eu esteja me aventurando aqui sem ter propriedade sobre o assunto. Mas o que é que torna... como que o serviço ecossistêmico ele é empacotado de forma que uma UCS possa passar de uma mão para outra e ter o mesmo valor independente da mão que ela esteja? É pela conversão no carbono estocado. Então, aquele arranjo de carbono é que traduz na biodiversidade que está sendo entregue. Então, a gente converte em uma unidade única, que é carbono estocado, que é a unidade de carbono. Então, existem áreas, por exemplo, você pega a Amazônia, a manutenção do reservatório de carbono, o carbono por hectare, é por isso que é uma safra, né? Então, o carbono por hectare é muito maior que, por exemplo, numa região de campo, numa região de cerrado. Então, por hectare se tem uma identificação maior de manutenção de reservatório de carbono. Não que o cerrado não tenha. O cerrado, essa é uma diferença da UCS. Como é manutenção de reservatório de carbono, se você analisa, por exemplo, cerrado abaixo do solo e a floresta amazônica é acima do solo mais. Então, se converte tudo na unidade de carbono, que converte também na tonelada de CO2 equivalente. Então, o que acontece? Uma tonelada de CO2 equivalente, ela é universal. Ah, então é aí que torna universal. Torna universal. Só que a manutenção de reservatório de carbono, o cálculo dele fala, olha, se eu mantenho esse carbono estocado, eu tenho uma métrica que é até padrão, convencionada pelo próprio IPCC, né? Metodologias IPCC, aí você converte aquela manutenção de reservatório de carbono em tonelada de CO2 equivalente, que é o potencial a hora que você destrói você utiliza aquela área, ela vai impactar. Tirar a floresta, tirar toda a biodiversidade. Então, tirar aquele reservatório de carbono, numa conversão, ela dá 1 tonelada de CO2 equivalente. E como é que isso conversa com o blockchain? O blockchain, ele dá essa segurança daquilo que foi registrado e a rastreabilidade. Então, ele é uma forma de você registrar todo esse histórico sem uma interferência, tipo de um risco de dupla contagem, porque o blockchain, ele permite esse livro-razão, mas só que um livro-razão transparente, público, né? Então, quando você remete e quantifica, e uma vez todo esse processo registrado em blockchain, você não tem alteração. E, ao mesmo tempo, a hora que ele muda de mão, ele mudou de mão. Não tem risco de dupla contagem, que é o grande problema hoje, até do que é tradicional de crédito de carbono, né? Que é a falta de condição da rastreabilidade. Tá. E você falou de livro-razão, né? Isso é um princípio contábil e eu gosto, é o meu tema favorito, né? Sou contador de formação. E antes um pouco da gente começar, a gente estava falando sobre essa definição de balanço, né? Sim. O balanço ambiental, né? Sim. Então, veja se eu estou falando certo aqui. O formato clássico do carbono é a empresa tem um passivo ambiental, tá lá, né? Do lado direito do balanço, e aí ela adquire um crédito de carbono para compensar esse passivo. Enquanto a UCS, ela é um ativo que fica lá no balanço, do lado esquerdo, e a partir dessa UCS, surgem benefícios que vão não só anular esse passivo, como também permitir que isso gere, por exemplo, redução de custos do processo de fabricação da empresa. Até fazer uma analogia para quem
para quem não conhece o assunto. Como se a OCS fosse uma máquina. Você fabrica cadeira. Então, no meu balanço, tem uma máquina que faz cadeira. Aí eu uso essa máquina, fabrico uma cadeira, vendo essa cadeira, gero receita, tenho custo, gera uma margem. Então, a OCS é isso, ela é meio que ela não é só um instrumento de anulação de passivos, ela é um instrumento de criação de margem, criação de resultado, inclusive financeiro positivo. É isso? Sim, exatamente isso. E por passar a se tornar um insumo, e ela gerou aquele excedente no próprio ativo ali, então o que acontece? A UCS, o fato de existir este insumo no seu produto ou serviço, isso qualifica e, consequentemente, o mercado está direcionando para isso. Olha, se você tem uma qualificação, está gerando externalidade positiva, que hoje é a prática que está na moda aí se falar ESG, ambiental, social e de governança, a UCS permite você atender esses 3 critérios, porque, como você espelhou muito bem, se você faz só uma ação ambiental, você está cumprindo só o seu passivo ambiental. Agora, se você investe, por exemplo, numa UCS, que tem lá a conservação de floresta, tem lá a prática social, que ele vem de um produto social, de organização social, de remuneração até, né, de comunidades rurais, e a própria governança em função do rigor da origem. Então, o fato de ter isso, você qualificou o seu produto. Então, ele se transformou num insumo de produção. É igual você deu um acabamento em qualquer produto ou serviço, você tem um valor a mais no mercado. Então você gerou o excedente aí. E outro fator interessante, não é que você vai aumentar o preço, pelo contrário, você tem redução de custo, como você colocou muito bem, porque quem tem prática ESG hoje, para começar, o capital global está direcionado para quem tem prática ESG. E hoje não é mais uma ação pura e simples de marketing. Sim. Então, você tem, além das obrigações internas da empresa, você tem que gerar externalidade positiva. E é isso que a UCS traz, porque não é só um cumprimento de passivo, ele te gera uma rentabilidade ambiental. Muito legal. Então, o ESG, como uma prática que gera externalidade positiva, provoca exatamente isso, uma rentabilidade pela sua ação ambiental, social e de governança, que hoje, se você avaliar de uma forma convencional, ela é um impacto, é uma despesa. Sim. Né? Então, dessa forma, a gente transformou em insumo de produção. Não, isso é a vanguarda, né? Mas assim, se a gente pensar no ESG, que cai dentro, inclusive, do espectro político, né? Das pessoas que enxergam o ESG como um custo, é uma coisa que eu preciso fazer um relatório para mostrar que eu tico as caixinhas ABC para daí meu custo de capital melhorar e aí por diante. É o lado ESG, assim, a gente vê que tem uma proposta positiva, que é importante, mas ainda tem muita gente que usa o ESG meio como um instrumento de marketing. Como você falou, o greenwashing é um exemplo clássico disso. Saiu um estudo, acho que da Harris Poll com a Google Cloud. 60% dos CEOs globais admitem, eu pratico o greenwashing. Por quê? Porque ou não sabe o que pôr, ou no relatório, né? Ou não tem impacto suficiente positivo que justifique, né, a posição dela ali. Né? Então, é um problema sério. E pensando até no que está acontecendo hoje em dia, né? Guerra. Temos uma guerra. Temos aí crise de gás, crise de petróleo, né? Conflitos para tudo que é lado. Eu queria ver, na sua opinião, qual que é a relação entre essa crise energética que a gente está vivendo e o conceito da preservação de floresta, de crédito de carbono, porque no final das contas isso é energia. Né? Carbono é uma matéria que se você queima, você gera energia. E só para terminar minha pergunta, não sei se espero que eu esteja me explicando bem. Eu vi ontem, a Holanda vem anunciando que vão ter que diminuir a produção de fazendeiros, porque
Então, tem que diminuir a pegada ambiental. 20% dos fazendeiros vão ser forçados a vender as suas terras para o governo, para o Estado, para daí diminuir o consumo de nitrogênio, eu não sei quais são os químicos aí. Mas isso é o exemplo da onde que o OCS poderia resolver muito problema, eu vejo, né? E está muito complicado, e queria ver a sua opinião sobre o assunto. O CS acaba trazendo ao mercado uma nova riqueza, tá? Que é a atividade, é uma nova atividade econômica, então, consequentemente, é uma nova riqueza. E você citou o exemplo da Europa, nós estamos, por exemplo, aplicando hoje na cultura da vinha lá na Sardenha, produzindo CS a partir de uma cultura tradicional que é da Europa. Então, o que acontece? Existe, naturalmente, a economia busca o equilíbrio aí. Então, a matriz energética é necessária, só que é preciso mudar a modalidade dela, só que uma emergência, como você citou, da guerra, vai impactar. A exemplo da Alemanha lá, perdeu a floresta lá, porque está convertendo como se diz, em insumo para produzir a energia. Então, vai virar literalmente lenha, né? Vai Carvão, ser né? carvão, né? Vai virar carvão. Então, o que acontece? O impacto social altíssimo, além do ambiental, né? E uma questão da governança aí, isso é um quesito interessante, a governança desse processo significa que é uma mudança até da legislação e dos pactos globais. Então, começa que o ESG, como você mencionou anteriormente, o ESG ele tem trazido esse modismo, tá? E agora com uma guerra e com uma limitação que ocorreu, isso aí vai ficar relativo, tá? Isso é relativo. Agora, a UCS, ela, por materializar em forma de produto e uma nova riqueza, ela vai permitir com que seja uma garantia, por exemplo, a obtenção de capital e financiamento de mudanças tecnológicas, inclusive. A gente tem experiências aí que estão de utilização da UCS dentro do instrumento financeiro, usando como garantia para obter capital, expandir produção. Quando eu estou fazendo esse movimento, eu estou remunerando alguém que está na terra e que precisa reverter o processo dele, inclusive produtivo, Sim. Nitrogênio. Agora, é preciso observar realmente a vocação das regiões, porque existe uma vocação da região, uma vocação, naturalmente, não só da natureza, como também das pessoas. Agora, esses produtores que estão lá, que precisam utilizar, por exemplo, no caso da Holanda, né? Naturalmente, ele vai ter que mudar a matriz produtiva dele. E a matriz produtiva, exemplo da nossa própria Amazônia, né, que é 80%, então, de repente, muda a regra, era 50%, volta para 80%, é o mesmo que eles estão vivenciando hoje na Europa, quando fala, olha, o nitrogênio. Só que isso passa a ser uma atividade econômica. Então, pela prática conservacionista convertida num produto transacionável, é uma nova fonte de renda para quem origina. E por ser um novo produto dentro da economia, ele é a base para a expansão econômica. Quando ele se torna um produto que eu vou consumir e entrar dentro do meu processo produtivo, né, que é o coeficiente da natureza sendo carregado em todos os produtos, significa que alguém vai ser remunerado por aquilo. Então, em vez da prática de comando e controle, que é só o governo, a exemplo é a Holanda, isso até, uma certa forma, é um retrocesso, mas precisa atender uma emergência. Agora, só que isso gerou um problema social. Cadê o ESG? Cadê o S do ESG nisso? Porque não é só a empresa que tem uma prática ESG, né? Os governos, o Estado, de uma forma geral, ele tem que ter prática ESG. Então, o ambiental, a exemplo do que nós vivenciamos aqui no Brasil, o ambiental veio impactando diretamente o processo
social e também de governança que fere até alguns princípios constitucionais, nesse caso, entrando para um lado. Então, a questão da UCS, ela vem exatamente eliminando esse conflito. A partir do momento que você transforma isso em produto transacionável, você gerou riqueza para quem realmente precisa se comprometer na conservação. Precisa ter práticas, mas houve todo como se diz, uma tradição econômica que precisa ser revertida e precisa do engajamento da sociedade como um todo. Não pode pôr só para um agente econômico pagar a conta. Então, isso já é discutido até pelo Prêmio Nobel de 1973. Ele falava isso, enquanto o fluxo econômico não inserir o coeficiente que ele chama de naturalístico, né, que é o coeficiente da conservação do produto, essa abordagem só para a criação de tributos, para circulação de valor, ela vai estar incorreta. Significa que essa forma de calcular está errada, está usurpando a conservação. Então, a UCS vem para completar isso e trazer esse complemento que falta na economia, que é o coeficiente na natureza. Então, quando você coloca isso, você está num momento até de alto impacto, por exemplo, com a da matriz energética europeia, por exemplo, que depende do gás, depende de todo um impacto, mas ela vai reverter, mas existe um hiato aí. E uma forma de suprir esse hiato é essa mudança de reconhecer essa conservação. E uma vantagem, por exemplo, de ser um produto e ele ter um impacto e ele ter um resultado mensurável, você evita a figura do greenwash. Claro. Porque o problema do greenwash, e esse até a diretiva da União Europeia, fala o seguinte, olha, se você tem uma prática ambiental, o que ela gerou? Então, não basta, aí é uma forma do combate a greenwash. Então, tem que mensurar o que realmente, qual o benefício foi gerado, qual foi essa adicionalidade, qual foi o resultado disso. Porque, como você colocou mesmo, pinta a parede de verde, se chama de greenwash, muda os tambores de lixo, se chama de greenwash. Não, as práticas internas da empresa é obrigação, pronto. Agora, quando ela gera externalidade positiva, que é essa proposta de colocar um insumo que gera externalidade positiva, e, consequentemente, esse mesmo produto ele é um lastro para crescimento econômico. Agora, se entendermos que sempre vai haver, olha, os recursos naturais são escassos. Hoje nós já temos um número aí do planeta, né, de acordo com o Global Footprint, que mostra, hoje, pelo nosso padrão de consumo, a gente precisa de conservação de 2,8 hectares de vegetação nativa para abastecer as nossas necessidades do padrão de consumo. 2,8 hectares. Para uma pessoa? Para uma pessoa, no planeta. Nós só temos 1,6. Nós temos um déficit já de 1,2. Então, tem duas formas, nós temos que atacar 2 pontos. Não só de mudar algumas coisas, sem hipocrisia, é óbvio, né? Do nosso padrão de consumo, mudar e principalmente conservar, porque não adianta eu estar devastando de cá e aqui eu reduzindo, nunca vai fechar essa conta. Agora, quando você mantém aquilo que tem, e aquilo que está mantido serve de lastro, serve de garantia, serve de suporte dentro de um processo econômico para expandir a mudança e dar margem para a mudança da tecnologia, exemplo dos produtores lá da Holanda, ele tem que mudar o processo produtivo dele. Só que tem que ter um fomento para isso. E qual o fomento? A entrega dele, a mudança da matriz produtiva dele. E por que você acha que hoje se fala mais sobre reduzir o consumo do que conservar? Por que você acha que a redução ganha mais holofotes do que a conservação? Quem tem mais biodiversidade mantida é relegado a ser um país, é relegado a ser uma região mais pobre, concorda? Sim. E porque é quem dá matéria-prima para alguém industrializar. Exato. E aí depois a gente compra mais caro. Exatamente. Processa lá e vem. Só que hoje já se viu que esse modelo está falido, literalmente falido. Então, o que acontece? Porque a gente escuta, a gente acompanha mais
a divulgação de processos, que é óbvio, né, que é o centro econômico, ele está consciente que ele precisa reduzir. Por isso a divulgação. Então, por isso que se comenta mais. Aí é o poder econômico, que tem capacidade de divulgar. Né? E quem é o interesse? Quem é o maior exportador de biodiversidade do mundo? Brasil, biodiversidade. E nós posicionamos? Não, nós importamos modismos europeus, americanos. Sim. Porque eles estão discutindo aquilo não só a consciência, mas aquilo que é técnico, aquilo que é respaldado, aquilo que é a necessidade deles. Mas não adianta a gente importar uma necessidade deles, porque nós temos a nossa necessidade que a gente tem que fazer o encontro. Então, quem tem que posicionar sobre a cadeia produtiva da conservação é o Brasil que tem que liderar. Sim. E aí vem Indonésia, e vem os países da África, né, da Ásia. Mas qual que é a força do poder econômico e de divulgação de todas essas nações, essas regiões? Então, agora, só que o próprio mundo, economicamente, né, as grandes economias, eles já entenderam isso, por isso que eles estão forçando a situação lá, e aqui nós temos que criar esse canal seguro e transparente para a entrega de produto. Porque quem consome os produtos? Nós. Sim. Além de nós mesmos. São eles. Né? Eles. Então, o impacto deles, eles forçam para que haja a pressão sobre onde é mais fraco. Concorda? Sim. Eu tenho que forçar, não, porque vem a carne aí com conservação, carrega aí a conservação aí. Agora, nós temos que ter o processo de inteligência e não ficar na trincheira, lamuriando ou pedindo esmola, porque os países com economia mais desenvolvida, mais pujante, que eles olham, nós estamos batendo lá, passando pires, pedindo esmola. Não, esmola nunca mudou a vida de ninguém, não é atividade econômica. Exatamente. Que a gente entrega o produto, você recebe o produto, e consome o produto. Então, por isso, até mesmo as diretivas da União Europeia deixam isso muito claro. É atividade econômica. Então, quando a gente entrega esse produto, a gente tem que ter inteligência desse processo, e as normas hoje já estão bem sólidas, inclusive aqui no Brasil, para que a gente transforme isso. Agora, esse processo de inteligência, de entregar esse produto não como pedido de esmola, não como bônus, é realmente... Um valor agregado. Né? Um valor agregado. Essa é a inteligência do processo que a gente tem que colocar. Por isso, a gente insiste, é um insumo de qualquer processo produtivo. Não Sim. só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu preciso de ter a renovação do recurso. Enquanto existem pessoas, para ter economia tem que ter pessoas. Então, a conservação passou a ser um bem econômico, é uma necessidade humana. Então, onde a gente já tem um pioneirismo natural por conta da potência da biodiversidade, mas que agora ganhando essa, digamos, estruturação, essa lógica econômico-financeira, ou seja, a conservação enquanto um insumo de geração de riqueza, e não só um cumprimento de uma lei. Tem que ter um processo de inteligência produtiva. Sim. E isto é produção. Por isso esse processo. A agricultura de conservação transforma em produto, é uma commodity que o mundo inteiro pode investir, ele pode adquirir, ele tem que adquirir para incorporar no processo produtivo dele. Aí você deu a segurança de mercado. Porque... você vê mesmo empresas, grandes corporações americanas, ou mesmo europeias, asiáticas, elas o que tem hoje ofertado a elas, e elas mesmas fazem questão. O setor do petróleo é clássico nisso, né? Que está batendo aí o greenwash sempre, eles apanham em cima disso, porque realmente não basta você doar alguma coisa. Isso não é você trabalhar o seu processo produtivo. Trabalhar seu processo produtivo, tá? Mineração, precisa? Sim.
Nós precisamos da mineração. Hipocrisia é dizer, não vou financiar a mineração, indo para o mercado de investimento. Não vou financiar. Não, quem disse que a gente pode viver sem mineração? Não pode. Mas se ela traz esse coeficiente de adicionalidade, que é a conservação da natureza, impactando, no mínimo, na equivalência do que ela impacta, porque vai renovar o recurso que ela teve que impactar e entregar o benefício ao ser humano, né? Claro. Então, o que acontece? Isso é um processo, investir em equivalência é um processo de inteligência. Então, é investimento, não doação. Doação você faz para descarregar, né? Imposto. E você ganhar capital político também, né? Muitas vezes. Muito mais capital político. E dessa forma, você também ganha o capital político, mas num processo de dinâmica econômica. Sim, né? sim, com certeza. Então vamos falar do padrão Brasil Mata Viva, né? Porque a UCS, ela é certificada pelo padrão Brasil Mata Viva. Primeiro, o que é o padrão Brasil Mata Viva e como que ele certifica essa UCS? O padrão Brasil Mata Viva, ele é um standard, por isso a gente fala standard padrão, né? E as pessoas falam, standard. Então, é um standard de se gerar ativos, né? Ativos ambientais, sociais e de governança a partir da conservação da natureza. Então, conservou, se transformou em produto. Então, todo esse processo, o padrão, o standard prevê desde a forma de originar esses ativos com todo o rigor científico, auditado, dentro de critérios estabelecidos, convencionados internacionalmente, e com coeficiente diferenciado, que são teses de doutorados, parte científica feita em cima do estudo da originação. Então, ele é originado da conservação e essa conservação é o padrão de inventário, padrão. Então, eles são protocolos padronizados, por isso padrão, né? Padronizados que possam ser aferíveis e verificáveis. Tá? Então, padrão de originação, tem um protocolo de originação, um protocolo de registro, um protocolo de regulação e um protocolo de uso. Então, o padrão Brasil Mata Viva nasceu realmente da conservação aqui no Brasil, mas hoje ele é replicável em qualquer processo de protocolos de conservação da natureza. Tá? Práticas de conservação da natureza. Ou seja, o padrão Brasil Mata Viva ele transforma em produto a atividade econômica, como atividade econômica, a preservação. E para isso ele tem, desde a tecnologia de inventário, que é o processo de campo, que não é só satélite, campo, solo, e analisa principalmente fator social, quem está na Terra. Esse é um grande diferencial, por isso cumpre os critérios aí, os 3 critérios. E a gente até fala o seguinte, o padrão Brasil Mata Viva, ele traz para a empresa o ESG. Por quê? O econômico, o ambiental, o social e de governança. O econômico é da solução para quem produz até para quem utiliza, para quem distribui, porque as empresas, elas que entregam para a sociedade. Quem consome a conservação da natureza são as nossas vidas, né? As vidas que nós... Então, o que acontece? O padrão vem com essa proposta de fazer o arranjo fim a fim. E o padrão, ele tem várias instituições, quando a gente fala assim, o ecossistema BMV, hoje a gente até vem traduzindo, não é só o Brasil Mata Viva, porque ele se transformou no padrão BMV, que virou uma sigla, né? Porque ele é aplicado em diversas circunstâncias de conservação de natureza. Por exemplo, a atividade da vinha na Itália. Então, ali já criou todo um ecossistema de biodiversidade tradicional, que a gente fala vegetação tradicional, que ele também gera. Então, ele hoje é replicável no mundo, o protocolo. E até de oceano, cultura, deserto, ele é replicável, porque ele é um padrão. São vários protocolos que vão desde a parte de marcos regulatórios, leis e estudos locais, né, adaptação do processo, a adaptação do processo de ocupação humana das áreas, né, e toda a identificação da solução econômica daquelas pessoas. Então, ele sempre
aborda o critério, nasce pela ocupação humana, passa pela conservação daquela natureza onde o humano está impactando, necessita daquilo, né? E a governança, que são os marcos regulatórios, quer seja ambiental, quer seja de fundiário, que é um grande desafio, né? A questão fundiária. E ele transforma isso em um ativo transacionável, comoditiza esse benefício ambiental e coloca na forma de produto, e cria um instrumento financeiro em cima desse produto. Para quê? Para que haja a transação financeira com o produto. Então, o processo todo é um processo de padronizado, tanto que passa até pelo crivo da própria B3 para se transformar numa cédula de produto rural. Inclusive, hoje, na B3, tem na cédula de produto rural o CS. Do mesmo jeito que tem cédula de produto rural de arroz, feijão, existe da unidade de crédito e sustentabilidade, que é um produto, é uma commodity, da mesma forma. Então, transacionado no caso do Brasil, né, que o título de crédito no Brasil de setor rural é único, né, é a CPR, a Cédula do Produto Rural, mas que se traduz no mundo inteiro em alguma modalidade de crédito. E ele uma vez utilizado para esse instrumento financeiro, a proposta é até essa, que, por exemplo, fundos de investimento podem comprar, e com isso eles recebem a certificação extensiva de práticas ambientais e sociais. Então, os fundos Tudo está ESG... vinculado com a criação daquele ativo. Exato. E o padrão, isso que é um grande diferencial, na hora que o consumo da UCS, a quantidade de UCS, diz em números quais os benefícios gerados. Tanto de fluxo hidrológico, tanto de tantas espécies protegidas. Então, se facilita o balanço ambiental e se facilita na forma de traduzir isso dentro dos instrumentos que eu tenho que comprovar, dos relatórios. Né? Legal. Assim. Você usou agora há pouco dois termos que eu achei interessantes. Né? Você falou o produto, né? Que é como se fosse... Né? Você conservou, gerou um produto. Isso. E aí esse produto vira um ativo transacionável. Sim. Essa transformação de produto em ativo transacionável, como é que ela funciona? Como é que esse produto ele vira um determinado ativo que eu posso entrar numa plataforma que nem a Tesouro Verde, que eu queria também te perguntar, para daí transacionar esse produto específico? Não sei se eu me expliquei bem. Sim. É porque existe uma identificação. Então, ele se transforma num produto, porque com tecnologia, blockchain, você tem uma codificação específica dele. Então, ele sai de um processo produtivo de conservação, né? Porque quando a gente está falando de processo produtivo é evitar fogo, são aceros, são a proteção de ação externa até, tá? Então, tem uma atividade econômica. Então, daquela área, ele saiu daquela área, ele saiu de um serviço ecossistêmico prestado em uma área, foi empacotado na forma de UCS e veio com uma identificação para dentro de uma plataforma. Isso é o e-mail ou não? A e-mail é a empresa que desenvolve as soluções de todos esses processos, do padrão e tudo. Tá. A e-mail. Então, existem as operadoras. As operadoras que é uma SDTech, que é essa que certifica, que é o consumo, você fala, um produto transacionável, por quê? Eu tenho uma pegada, eu tenho um impacto que eu gero, e eu vou lá e invisto em equivalência. O que é investir em equivalência? Eu compro o CS, e uma vez comprada, ela é tirada do mercado, ela é aposentada. Na lógica, na linguagem de crédito carbono é aposentada, na linguagem de tecnologia ela é queimada, né? Só que o burn é perigoso ali. Então, como ele está registrado em blockchain, é possível se rastrear fim a fim. Né? Então, ela se transformou num produto. Então, são safras que aquela floresta está produzindo. Então, é a mesma coisa. Você não tem uma saca de soja que vai para um armazém?
Então, a Access é exatamente esse armazém. Ele armazena, codifica e comunica com os diversas plataformas de utilização. Uma das plataformas de utilização é na própria B3, na forma de um título financeiro, título de crédito convencionado, que é para entrega, né? Que é a cédula de produto rural. Então, se registra, é um ativo financeiro, por quê? Olha, ele tem um valor econômico, é embalado num título de crédito regulado, e por isso vai para um processo da B3. Quem compra a sede do produto rural, ele pode querer consumir o produto ou pode revender o produto. E é isso que eu ia te perguntar, como é que funciona a liquidez nesse caso, se for para transacionar como se fosse uma ação, por exemplo. Essa CPR, então, se tem mais demanda, o preço dela sobe. Se tem menos demanda, o preço dela cai. Sim. Como é que funciona essa lógica? Pensando assim, eu sou uma pessoa física, quero começar a investir de uma forma sustentável, eu ouvi falar sobre a UCS, eu quero quero fazer esse investimento. Eu posso? Eu vou ter isso na minha carteira lá de investimentos. Esse ativo valoriza? Como é que tem sido a valorização dele nos últimos tempos? Ou se no caso, se eu sou um produtor, eu quero comprar essa UCS para poder ter para poder compensar algum impacto que eu esteja gerando. Como é que funciona esse ativo financeiro na prática, em termos de quanto investimento, bolsa? Ele hoje, pela própria BMTCA, que registra isso na B3, ele não é ofertado a mercado. Ah, ok. Ele ele se faz uma operação bem específica, bem qualificada. Você pode comprar? Pode. Aí procurar a plataforma e eu quero comprar para reserva de valor. Aí ele vai valorizar. E ele varia de acordo com a variação das commodities, do principal commodity que é a vocação daquela região. Então, ela é uma cesta a valoração da UCS, né, que tem um valor econômico. E esse valor é uma cesta de commodities, que vai desde a madeira, né, porque conserva a madeira, a região onde está, desde a soja, milho e o próprio crédito carbono. Então, é um mix de commodities que precifica, que qualifica. É um processo até consolidado pela uma forma de valoração de serviços ambientais e ecossistêmicos pelo processo TIB, que é a ONU, né? Então, aí se obtém o valor da UCS. Então, ela varia. Mensalmente, ela está variando. Então, você pode comprar essa CPR, ou você pode comprar a CPR. A gente tem várias modalidades, desde para você investir na originação, como também você comprar a CPR pronta. Então, a CPR ela é a entrega do produto, né? Produzido ou a produzir. Tá. É uma lavoura como outra qualquer. Igual você investe comprando para soja, você investe comprando na UCS. Mas você tinha falado que era por região. Você mencionou que depende das especificidades de conservação de determinada região. A precificação, de uma forma geral, ela acompanha as commodities, que é de alimento, que é de produção. Tem pressão imobiliária? Tem pressão imobiliária, sim. Então, ela vai montando esse coeficiente de precificação à medida que vai entrando nas diversas regiões, ela vai também variando o preço, que ela vai ampliando a matriz de formação de preço, né? Então, mas aí, se é um ativo padronizado, não é indiferente se eu estou comprando uma UCS que referente a uma área conservada, sei lá, Goiás, ou uma área conservada em Lisboa? Sim. É a mesma referência, que a referência é carbono. E aí qual que é a relação com as commodities daquele pedaço? Ah, entendi. Por exemplo, então É uma cesta. Em Lisboa quer dizer que tem mais madeira, então varia internamente, essa cesta varia conforme
as commodities que estão naquela área naquela específica área. que está sendo É, conservada. Mas não é que lá a madeira vai ter um preço e aqui a madeira vai ter outro. não é commodity, Ah, ok. tá? Ela é sempre um valor só. Ah, entendi. Entendi. O que muda como se fosse um índice. É o peso É de um índice, cada é coisa um índice, dentro. Ah, ok, exatamente, ok, é ok, um ok. índice, tá? No valor, então, que acontece? Ela vai oscilando de preço? Vai, ela chegou a 180, cai para 140, ela acompanha as oscilações de commodities mesmo, das principais commodities que vêm principalmente da natureza. Legal. E pensando no ESG, né? Quais são aí? Existem certificações ESG associadas à negociação de UCS? Tem algum tipo de selo? Tem algum tipo Tem. de. Como é que funciona isso? Para você ver, para o próprio processo para subir para uma B3 precisa de certificação, né? Uhum. E até para converter, as certificações são feitas em várias etapas, desde a origem, tá? Da originação, da subida da plataforma e do consumo por alguém. Então, tudo isso são certificadoras independentes. A grande parceira nossa hoje é a SGS, que é uma certificadora suíça, uma autoridade em produtos e de certificação de produtos no mundo, né? Uma empresa de 140 anos é a nossa certificadora. Agora, a gente tem a certificação que é para o produto financeiro em si. Então, o produto financeiro em si, quando na utilização, por exemplo, para fundos e tudo, a gente utiliza second opinions, né? Exemplo da antiga Cital e hoje é NINT, né? Sim, Então, sim, a gente finanças de utiliza. impacto, né? É, então, ela é uma grande autoridade de qualificar os papéis de captação, né? Então, ela entra nesse processo, por quê? Porque ela audita até o retorno do recurso, né? Sim. Então, em que está sendo investido o recurso? Então, existe o padrão Brasil Mata Viva, ele diz a matriz produtiva que vai ser investido, né? Então, uma destinação para... Isso é produção, isso é social, isso é educação. Então, existe uma, existe uma cesta de investimento quando você compra essa UCS. Ela tem uma destinação. Então, Renato, pessoa física, eu posso comprar uma UCS e deixá-la como uma reserva de valor? Pode comprar. Você compra e deixa lá. Agora, nós estamos vindo com uma novidade que é realmente, a gente trouxe em blockchain, mas não ofertou como um token, por exemplo, tá? Não ofertou a mercado cripto. Nós optamos por passar pelo mercado regulado e a partir do mercado regulado é que a gente vai fazer a oferta no mercado de uma forma geral por meio de tokens. Uhum. Tá? E a gente vai lançar, já está tudo pronto, token e tal, de primeira mão está saindo para você. E a gente vai fazer agora esse roadshow desse lançamento, nós vamos, para você ver a nossa tecnologia, ela foi selecionada pela uma iniciativa ONU na COP26 como das 18 soluções do mundo para mudanças climáticas. A única em preservação foi a nossa. Uau! A iniciativa Civitec. E fomos selecionados, por exemplo, como uma das 2 soluções para o mundo pelo governo da Dinamarca, governo da Inglaterra, governo da Escócia, Estados Unidos, todos são 10 países, iniciativa de 10 países, que selecionaram 10 soluções. Então, a plataforma hoje é convidada para ir para diversas partes no mundo, né? E vale dizer que hoje já é gigantesca, né? Eu estava vendo, acho que coisa de quase 80 bi em termos de valor sobre gestão de UCS, não tem que o Brasil Mata Viva. Exatamente. Porque o que acontece? Ela muda de mão as UCS, sai do produtor, muitas vezes o próprio produtor troca isso em outro bem, então ela já é uma moeda que circula no ecossistema. O ecossistema todo ele é remunerado via UCS. E ele é convertido na hora que ele está indo para as certificações, para os usos, para a utilidade. Muito legal. Até para a gente já ir, né, caminhando para o grande finale aqui, vale dizer, muito obrigado. Te juro, eu estou tentando absorver tudo que eu consigo para fazer as perguntas mais relevantes possíveis, mas eu te agradeço desde já por tudo que você está falando. E te parabenizo pelo que você está trazendo. Pensa, uma vez eu
entrevistei o Alessandro Gardeman, ele é o CEO da GEL, Biogás, né? Ele trabalha com biogás. Ele usa um termo que eu achei muito legal, ESG raiz. Né? Tem aquela brincadeira ESG raiz Nutella, sabe? Ele fala que o biogás é um ESG raiz porque tem essa questão de você não adiciona CO2 na atmosfera. Você pega a planta, gera biogás a partir da produção de uma cana, por exemplo. Sim. Ele usou esse termo ESG raiz, que eu achei muito legal. Assim, tem um trocadilho aí, mas bate de frente com essa coisa do greenwashing que a gente estava falando até agora, Sim. até pouco tempo atrás. E o que você está me descrevendo é ESG raizíssimo, né? É o raiz mesmo, né? Raiz profunda. Origem. Então, pensando nesse ESG raiz, enfim, nessa questão real, né? O benefício real, que é muito legal, que considerando o cenário que a gente vive hoje, né? Realmente está na hora de separar o joio do trigo, está na hora de começar a focar nas coisas que funcionam, que são necessárias e deixar um pouco o barulho político para trás, né? Porque o mundo precisa disso, a humanidade precisa disso. Então eu queria te fazer uma pergunta, pensando em futuro agora, né? Não só Brasil Mata Viva, mas assim, a Maria Tereza, a UCS, que mundo você gostaria de encontrar daqui a 20 anos pensando em desenvolvimento econômico sustentável, ambiental, com as UCS tendo um papel formidável aí dentro? Qual que é essa visão de futuro que você tem? A visão de futuro nossa é que todo produto e serviço carrega a conservação da natureza como insumo. Essa é a visão. E como tal, a gente tem que levar isso para o mundo, que é o que nós estamos fazendo. E a forma de entregar isso para o mundo de uma forma realmente capilarizada, ágil e segura é via tecnologia. E é isso que nós estamos fazendo. Essa foi a resposta mais sucinta e objetiva e completa que eu já ouvi até hoje nessa etapa de conversa de podcast. Muito legal, entendi na mosca o que você falou. E qual que seria então essa economia verde, essa economia sustentável? Qual que seria a cara dela, nesse formato que você falou, onde a conservação está embutido em qualquer produto? É que quando eu coloco que todas vão carregar esse insumo, significa que você tem a responsabilidade, aí na lógica mesmo da sustentabilidade, quando você está mantendo o recurso natural, você está garantindo as próximas gerações aquele recurso natural. Então, dentro desse processo, o nosso desafio é exatamente trazer essa economicidade para as práticas ESG a partir de um produto natural. Sim. Então, o que nós estamos fazendo? Mostrando, de um lado, o ganho, essa economia, eu não chamaria só de verde, né? Ela é uma economia, que eu diria, da vida, né? Literalmente, sustentabilidade. Sem ser sustentabilidade da forma banal. Sustentabilidade é ter o recurso hoje e amanhã. Sim. Né? Sim. Então, ter um recurso hoje é como, entrevistando um produtor rural, falou assim, sustentabilidade é pôr comida na boca dos meus filhos e garantir para a geração futura a partir do que eu posso conservar. Então, da mesma forma, esse produtor está para o Brasil como o Brasil está para o mundo. Então, te entrega biodiversidade. Então, a partir do momento que você insere essa biodiversidade entregue dentro do seu processo produtivo, isto vai fazer uma alavancagem, porque é uma nova riqueza. Se é nova riqueza, você tem um efeito multiplicador dessa nova riqueza, porque você está circulando mais ainda o processo. E quando você coloca a economia com os fatores dele, financeiro, economia de empresas, você coloca todo o sistema econômico e acrescenta o coeficiente da natureza, entende que isso nós estamos gerando essa nova riqueza e ela possibilita o crescimento. E a gente enxerga a UCS, o título a partir da conservação da natureza, como um novo indutor da retomada econômica. A Covid está aí para dizer isso, a guerra está aí para dizer isso, né? Precisa retomar a economia, e como fator de expansão econômica. Sim. Porque se eu tenho um caminho para ser ESG, eu tenho um diferencial financeiro, e é uma forma de equidade, né?
um processo. Então, quando a gente enxerga, primeiro, é uma economia inclusiva. Quando você está e você goza de benefício igual uma grande empresa, o fato de ter uma qualificação acessível, e é isso que a gente trouxe, por isso toda essa ferramental de tecnologia, que acontece? É acessível. Para você ver, o Sebrae, sustentabilidade, adquire o CS como forma de micro e pequenas empresas terem pelo menos uma qualificação ESG, que é um processo Sim. oneroso. Então, esse é o processo nosso, inclusão econômica. A riqueza vem pela inclusão econômica. De um lado, produtores rurais pequenos e grandes têm processo, por isso a gente forma grupos de produtores rurais, e de um outro, as pequenas e grandes empresas têm um processo. Então, quando encontrou isso aí, nós só temos crescimento econômico. E é isso que eu acho curioso, porque por isso que eu usei o termo economia verde, porque se a gente pensar na economia de uma forma histórica, padrão ouro e aí por diante, sempre foi baseado na escassez. Sim. Nós temos recursos fósseis, temos petróleo, temos minérios, tal. Se a gente ficar explorando isso ad eterno, sem pensar na reposição, temos um problema, porque a hora que acabar, acabou. Isso. Né? Então, mas ao mesmo tempo, a lógica econômica, falando de uma forma secular, aí foi construída em cima disso. Sim. Dessa escassez, que vence o melhor, sabe? Então, que vence aquele que vai precisar de menos recursos para produzir mais coisas. Só que na hora em que você põe esse elemento, conservação, e você garante que o produtor consiga pôr a comida na boca do filho hoje e garanta para o futuro também, esse fator escassez, ele suaviza, porque não vai faltar, porque vai renovar. Então, se renovar, você tira um pouco dessa, minha leitura, você tira um pouco dessa coisa do consome, então muda a mentalidade, muda a organização social, muda o conceito de soberania, muda o valor a potência de uma moeda, muda leis, muda tecnologia, muda relações humanas, muda tudo. Na hora em que você tira esse fator escassez da equação. Faz sentido? Total sentido. E pensando que isto é uma moeda, como você fez a leitura, soberania, como você fez a questão social. Essa é uma moeda de conservação, ela é única no mundo, né? Um padrão moeda único, Sim. que é o padrão de conservação da vida. Agora, a escassez da conservação, se a gente observar o crescimento da população como uma forma geral, ele vai crescendo e, consequentemente, vai exigindo mais conservação. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o que eu tenho que reduzir aqui é a forma de usufruir desses recursos, né, naturais. A exemplo, por isso está mudando a matriz energética, o petróleo aí, né? Tem uma tendência. E você observa até o mundo árabe, os países da OPEP já nesse movimento. Você pega um Catar, por exemplo, está direcionando para quê? Para a economia verde. Então, é uma mudança. Então, por isso, financiando uma série de painéis solares, não sei o quê. Essas diversas outras, a substituição da forma de usufruir dos recursos naturais. Porque o petróleo é um recurso natural, não adianta. Claro. Ele está lá, o carbono, agora quanto tempo vai o carbono voltar para lá e virar petróleo, né? A gente não tem milhões de anos para... Não tem. Então, o que acontece? O fato só que é preciso financiar, né? É preciso dar viabilidade econômica a essa nova matriz. E uma das formas de dar viabilidade é tendo um lastro para a economia. Qual que é o lastro da economia? É como você colocou muito bem. Então, sintetizando, é o lastro da condição de manter vidas, né? Vidas não só humanas, né? Então, conservou a natureza. Então, se isso é uma moeda que circula, ele vem trazendo o equilíbrio e naturalmente, ele força esse processo que é mais... que põe maior risco às vidas humanas, ele vai sendo alterado. Só que isso era preciso uma consciência da sociedade. E isso hoje, a pandemia
acelerou esse processo, né? Porque todo mundo se viu aí vulnerável na vida humana, né? Sim. Porque a vida na natureza, pelo contrário, agradeceu da gente estar fora, né? Estar trancado, né? Sim, claro. Quando você pega aí Eu vi que lockdown melhorou pra caramba, né? Olha, até o céu de São Paulo mudou naquela época, né? E você pega aí Inglaterra, aparecendo pássaros lá que há 70 anos não eram identificados. Pega Veneza lá, está aparecendo lá na água peixes que jamais nos últimos anos eram vistos. Então, o que acontece? Isso demonstrou muito bem qual é o dano do homem para as vidas no planeta, porque o planeta expulsa a gente, né? Até você vai ver nos nossos, assim, nós começamos falando, Brasil Mata Viva, valorizando vidas e preservando o planeta. Aí hoje eu falo, isso é muita presunção, valorizar o planeta, que valorizou o recurso natural, né? Para preservar a vida, porque senão a gente vai perder a vida, o planeta expulsa. Então, isso é preciso estar inserido no processo produtivo. Tem que colocar o coeficiente da conservação da natureza, porque é estender isso. Então, ele vai ficar, ele é escasso nesse sentido, porque hoje ele se torna escasso. Agora, ele se torna escasso de toda forma, porque ele é o vetor para financiar a expansão econômica. Então, esse é um processo de inteligência de inserir esse coeficiente em todo o processo produtivo, consequentemente econômico, né? Ele concordo, ele é escasso no sentido de imprescindível, no caso. Imprescindível. E eu acho que ele resolve uma outra questão, até pensando nessas urgências que a gente vive hoje. Tem lá, tá chegando o inverno, tá todo mundo na Europa morrendo de medo que o Putin vai fechar o gás e a Europa vai passar frio. E o risco existe. Então tá lá, vira a chave para a energia renovável, vira na marra, tira a terra do fazendeiro, não sei o quê. Usar a conservação da forma como você está descrevendo, ela traz como um reforço, um conforto de que existe uma forma menos binária de se resolver essa transição energética do que virar uma chave. Vai indo, sim, você tem um ativo novo que sempre esteve aí, potencialmente falando, e que agora está sendo explorado, está sendo utilizado para facilitar a transição energética. É um indutor da nova economia, né? Isso aí. É um indutor da nova economia. E a gente tem experiência, não só no Brasil, como na Europa, como a comunidade acadêmica e a científica discute muito. O instrumento de comando e controle já mostrou que ele sozinho ele não resolve nada, que é o governo, né? Comando e controle, ele vira a chave, como você falou, é binário. Então, agora, e o fator social? Né? Então, é preciso dar valor quem está próximo à natureza, valor econômico à atividade dele, que é claro, é óbvio que ele vai desenvolver isso como atividade econômica. Então, é mudança de matriz produtiva, trazendo um benefício social. E a questão de comando e controle sendo substituída por um processo de governança, transparência para o mercado e tudo. Então, e tecnológico, principalmente. A inovação tecnológica é tudo no processo, né? Então, utilizar todos esses elementos e realmente para solucionar. Eu costumo dizer que a gente veio para eliminar as trincheiras, né? Porque de um lado é todo mundo brigando, as questões ambientais necessárias, não tem que se discutir, e do outro falando, tem que produzir, claro, tem que produzir alimento, claro, tem que produzir alimento junto com a conservação. Então, esse é o processo que a gente trabalha, por isso nós trabalhamos reserva legal e APP, porque nós não queremos... A área produtiva tem que estar dedicada à produção, só que ela carrega a conservação, ela circula esse elemento, ela é a base para circular esse produto. A Europa não está querendo lá, claro que tem que querer, é óbvio, isso todos nós temos que querer, tá? Produto alimentício com conservação, energia com conservação. Então, o que acontece com esse processo? Aqui eu inseri esse novo coeficiente como insumo. Muito legal. Maria Tereza, muito obrigado. Vou ser muito franco com você, sabe?
são conversas como essa que me fazem ter um pouco mais de otimismo sobre o futuro. Eu penso muito nas gerações mais novas, que nasceram aí já no meio dessa bagunça e que tem que resolver os problemas que nós e os nossos pais e avós criaram. Eu vejo que nos mais jovens existe uma enorme quase melancolia, né? Fala assim, está tudo perdido, né? Não tem o que fazer. Então, ouvir você falar, ouvir sobre essa solução traz um ar fresco de otimismo, porque está aí, né? Enfim, a tecnologia, a solução, o padrão, a regulação tá rodando, né? E com o seu pioneirismo está aí, tá para o mundo. E te parabenizo, de verdade, e te agradeço por essa conversa. Eu é que agradeço a oportunidade aí e realmente direcionar uma comunicação para um público tão qualificado que é o seu. Muito obrigado. Então tá bom. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.